Todo começo de ano é a mesma coisa. O desafio de como implementar o planejamento estratégico. O planejamento estratégico não é uma ferramenta simples de implementação, carece de muito controle, de muita estruturação e principalmente gestão na execução do planejamento estratégico. E quando começa o ano, todo mundo está no mesmo cenário. Como eu faço para acompanhar e garantir que o meu planejamento estratégico está sendo executado? E a partir disso, diversos dos meus clientes me buscam para conversar sobre esse assunto. E recentemente, eu estava conversando com um cliente e falando com ele que o planejamento estratégico não começa de um BSC, não começa de uma ferramenta como o ARC, o Traction, um Pastel. Ele não começa necessariamente do mapa. Ele começa de objetivos, de um entendimento estratégico, principalmente dos acionistas. Por quê? O que prevalece dentro de uma empresa é o desejo dos acionistas. Então, se eu não tenho uma visão clara com os acionistas de como eles querem conduzir os próximos anos da empresa, no que tange risco, crescimento, liquidez, eu não consigo avançar no planejamento estratégico. E aí, conversando com esse cliente, ele falou que abriu muito a mente dele, a gente vai retomar o planejamento estratégico dele do zero agora. E aí eu entendi que isso era uma visão relevante e que a maioria das empresas não tem. E eu resolvi trazer aqui para vocês um dos primeiros pontos que eu faço quando eu vou falar de planejamento estratégico. Bora falar de gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica aplicando na prática a primeira fase de um planejamento estratégico, o primeiro gargalo que vocês devem definir. Qual é o objetivo da empresa quanto a risco, liquidez e crescimento? Antes de dar continuidade, só não se esquece de curtir, se inscrever e seguir a gente também lá nas redes sociais. Carlos Pires, para resultado em foco em todas as redes. Mas agora, bora falar disso aqui. Quando a gente pensa em planejamento estratégico, ou pensa em futuro de empresa, existe uma tríplice que ela sustenta o negócio e as decisões. E eu falo para todo mundo, as funções mais relevantes nas empresas é a tomada de decisão. Então, quando você entende isso e pode apoiar ou tomar uma decisão melhor, saiba que você está cada vez mais próximo de ou exercer o cargo de sócio-diretor da forma que deveria, ou estar mais próximo de um cargo de liderança, um cargo estratégico dentro das empresas. Mas o que eu estou falando dessa tomada de decisão? Isso aqui é baseado também em um princípio de Harvard, que é ensinado em alguns cursos lá, inclusive no PM, que é o curso mais caro praticamente que eu já vi na minha vida. E ele diz que é um dos mais concorridos. Vou descobrir no dia que eu estiver disposto a investir quase 750 mil reais num curso. O que é dito? Você tem um tripé, uma tríplice na gestão. Quando você está falando de uma empresa maior, o cenário é outro, a gente fala de controle, mas nas empresas de médio porte, indo para um grande porte ali, mas quem ainda não está aberto a trazer um investidor, algo do tipo, ele vai ter uma tríplice, que é controle de risco, crescimento e liquidez. A questão é simples. Você nunca vai ter os três dentro da mesma operação. Não vou dizer nunca, mas é muito difícil isso acontecer. Por quê? Se você vira para mim e fala, Carlos, eu quero ter um controle de risco, ou seja, eu quero arriscar pouco e eu quero manter o meu crescimento. Se você quer arriscar pouco e manter seu crescimento necessita de caixa. Caixa necessita de liquidez. Então, você não terá liquidez. Automaticamente, quando você quer ter controle de risco e você quer ter crescimento, você não vai ter liquidez. O que isso significa na prática? O controle de risco é não ter capital de giro de terceiros, evitar uma alavancagem muito grande, evitar, às vezes, até trazer um sócio. Então, se você quer ter um controle do seu risco, um controle da sua operação, não quer elevar o risco, fazendo um capital de giro, fazendo uma debênture, algo do tipo, e você quer manter crescimento, automaticamente você não vai ter liquidez, você vai ter que usar o seu dinheiro para isso. Se você virar para mim e falar, Carlos, eu quero ter controle de risco, ou seja, eu não quero recorrer a dinheiro do mercado, e eu não estou disposto a abrir mão da liquidez da minha empresa, o que vai acontecer? Nesse caso, você vai sacrificar o seu crescimento. Aqui vai ser baixo crescimento. Por quê? Porque para você crescer, ou você vai alavancar com terceiros, ou você vai usar dinheiro próprio. E se você não quer alavancar com terceiro, você quer manter dinheiro saindo da empresa para o bolso dos acionistas ou ficando como caixa na empresa, você vai sacrificar necessariamente a velocidade de crescimento do negócio. Agora, e se eu quiser manter liquidez, ou seja, eu quero tirar dinheiro da empresa, ao mesmo tempo que eu mantenho o meu ritmo de crescimento? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar o meu risco. E aí eu começo a perder o controle dele. Eu vou aumentar meu risco de qualquer forma? Não, eu não vou aumentar meu risco de qualquer forma. Eu vou aumentar ele controlado.
mas eu vou ter que aumentar meu risco através de alavancagem, para que eu possa, a partir disso, se eu tenho um crescimento controlado, linear, que eu quero que continue crescendo, e eu quero continuar tirando dinheiro da empresa ou gerando liquidez nela, eu vou ter que recorrer a capital de terceiros. Eu vou ter que usar a alavancagem empresarial. Então, qual que é o cenário que eu tenho aqui? Você nunca vai conseguir, ou pelo menos no cenário ideal ou normal, né? Você não vai ter controle de risco, ou seja, você não vai deixar de endividar, ao mesmo tempo que você tem liquidez e crescimento. Se você pega as startups, por muito tempo eles recorreram dinheiro de terceiros, tomaram prejuízo, não tinham liquidez e focavam muito no crescimento. Se você quer ter liquidez, controle de risco e crescimento, vai ser muito, muito difícil, a não ser que você seja uma ideia inacreditável. E ainda assim, se você pensar o Facebook, ele alavancou, ele trouxe investidor, ele pegou capital de terceiros, ele deu prejuízo e não gerou lucro e não foi distribuído por muitos anos. Então, é um cenário onde você pode ter algumas empresas que se destacam para algum lado, mas na hora que você vai olhar na raiz, é muito difícil fugir disso. Mesmo o Facebook, ele captou dinheiro de terceiro, recebeu acionista e a partir disso ele conseguiu crescer rápido, mas o que ele fez? Ele teve um problema com a liquidez dele, porque ele não tinha liquidez, porque ele reinvestia tudo. Então assim, a ideia aqui é só trazer uma visão para vocês macro. O negócio tradicional ele vai funcionar sempre assim. Se você quiser ter controle de risco, você vai ter que abrir mão ou da sua liquidez ou da velocidade de crescimento. Se você quiser crescer, você vai ter que ou abrir mão da sua liquidez ou aceitar um risco mais alto, dependendo do cenário. Então, a visão geral dessa tríplice é basicamente o quê? Mostrar para vocês que antes de você avançar no seu planejamento estratégico, você tem que definir, eu vou captar recursos para o meu planejamento estratégico? Eu vou deixar de distribuir para os sócios? Ou eu vou abrir mão de crescimento? Eu já estou no tamanho que eu acho sustentável. Se eu não estou no tamanho que eu acho sustentável, que é muito difícil, né? Você falar, estou bem, parei, eu não tenho como crescer mais, isso é muito difícil, 90% das empresas vai estar buscando crescimento, de uma forma ou de outra. Então, se você está buscando crescimento e ainda assim, ou você não tem liquidez, ou você quer manter a liquidez no seu bolso, você vai ter que pegar dinheiro emprestado com terceiros. Mas isso bem feito é muito saudável. Então, a ideia aqui era trazer para vocês essa visão dessa tríplice, para que isso possa ajudar vocês a entender que momento vocês estão e a partir dali avançar no planejamento estratégico. Por exemplo, eu quero crescer? Ótimo, então vou fazer um planejamento estratégico de crescimento. Não, eu quero só manter o tamanho que eu estou. Então eu posso preocupar menos com o crescimento e gastar o recurso da empresa e a liquidez em outras áreas. Eu agradeço você que ficou até aqui. Curte, compartilha, se inscreve no canal, marca o sininho. Também não se esquece de compartilhar com amigos e seguir a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, para o Resultado em Foco em todas as redes. Muito obrigado e até o próximo vídeo.